e já estamos com a rubrica Juiz Sem Beca. Boa tarde, Paula Cristina Cabral. Olá, boa tarde, Hoje vamos fazer aqui uma breve repescagem da primeira rubrica no que concerne ao papel do juiz social como participação popular na administração da justiça nas causas de menores. O juiz social, não há dúvidas, tem um papel importantíssimo. O que é que da rubrica anterior relevas agora em relação à importância do seu papel? Antes mais uma vez, boa noite, Emílio, obrigada por estar aqui e boa noite a todos aqueles que nos estão a escutar. Buscando um bocadinho para darmos continuidade e reforçando a importância do papel do juiz social na administração da justiça como uma participação popular em causas de menores, vamos só repescar para que aqueles que não tiveram oportunidade de nos ouvir, um pouco do surgimento deles, para chegarmos realmente àquela lei que os regulamenta, o seu recrutamento e as suas funções. O juiz social, como nós falamos, veio uma figura que surgiu após a implementação da democracia, é tutelado constitucionalmente, portanto o legislador veio prever na nossa Constituição o papel dos juízes sociais como participação popular na administração da justiça, e depois surgiu então uma lei também em 78, dentro do mapa de judiciário também, previa-se na lei orgânica do mapa judiciário, em que se previa previa-se a intervenção dos juízes sociais em determinadas causas, não só de menores, mas também do arrendamento rural, em certas ações de competência dos tribunais de trabalho, mas vamos nós aqui centrar-nos então de menor, das causas de menor. O legislador teve então necessidade de vir recrutar, legislar o seu recrutamento e as suas funções no tal decreto 156 de 78, 30 de junho, prevendo assim quem é que iria ser esse juiz social, quais eram as suas funções e o modo de recrutar. Portanto, o que se mantém até hoje, não é? O que se mantém até hoje, uma legislação de 78 que se mantém até hoje, e como já dissemos na rubrica anterior, que o legislador veio-lhe dar força na sua intervenção nas casas dos menores com a lei de 99, a lei de proteção de crianças e jovens em perigo e a lei tutelar educativa. Aí foi sim buscar uma no artigo 115, na lei de proteção das crianças e jovens em perigo, e no artigo 30, número 2 da lei tutelar educativo, a intervenção dos juízes sociais em determinadas causas. E como é que eles chegam então? Como é que eles depois aparecem por aí? Tudo tem o seu procedimento. E vimos também que o juiz social, um dos objetivos que estiveram aqui era para levar a opinião pública ao tribunal, e do tribunal à opinião pública, contrariando assim a rotina dos juízes, sensibilizando-os para os valores sociais dominantes e para os valores predominantes, por um lado. Por outro lado, também proporcionar ao cidadão uma maior sensibilização disto da participação na administração da justiça e também dando-lhe uma sensibilidade, um sentimento maior de legalidade. Esses objetivos previstos nesse decreto-lei da criação dos juízes sociais vêm então fazer com que se venham as ditas normas de disposições gerais. Quem são, quem pode ser, quem não pode ser nomeado, se pode haver escusas. Chegamos a abordar também então, e é de acordo com o artigo 1º desse decreto-lei 156/78, que os juízes sociais são recrutados da sociedade civil, podem ter maior de 25 anos, menor de 65 anos, estar no pleno gozo dos seus direitos civis e políticos, saber ler e escrever português e não ter antecedentes criminais, portanto não ter sido condenados também nem pronunciados, nem condenados por conduta dolosa. O que faz sentido, não é? Exato, como tínhamos que ver. No fundo, qual é a comunidade que entra no tribunal e o tribunal que entra na comunidade, não é? Exatamente. Há aqui digamos que um círculo que é criado e acaba por responsabilizar a comunidade e a comunidade por intervir no tribunal. Sim, tenho lido casos de juízes de direito que vêm também se pronunciar um pouco sobre essa posição do juiz social, e
e alguns advogados também, que já vão tendo também mais conhecimento desta situação e que vêm dizer que há realmente o juiz de direito, por assim dizer, faz uma decisão, está ali para julgar, ainda que o juiz social, como nós referimos na outra rúbrica, nesta nobre função de julgar, ainda por cima nestas situações tão delicadas, nas causas de menores, provavelmente terá uma posição mais racional, portanto, menos emotiva, por assim dizer, e levar-nos estas questões da sociedade, levar um cidadão que está despojado, por assim dizer, daquela formatação de julgar com aquele racionalismo no todo. fundo do que é a lei, não é? Porque às vezes não só os factos é que contam, também as circunstâncias. Claro. Há situações também que poderemos ver que quando o juiz de direito vem buscar, e tenho lido casos também que têm interesse, que têm tido bons resultados nas decisões, vamos ver a seguir também como é que são recrutados, mas que se fica muito agradecido por ter ao lado juízes sociais que são recrutados da sociedade que venham da área da educação ou da área da psicologia, mais até no caso que iremos ver da lei tutelar educativa. Pois, eu também queria ir já para aí, que é como é que são recrutados os juízes sociais. Exatamente. Já sabemos quem é que pode ser. E quem não pode ser, já agora. Também está elencado na lei. Não pode ser. Mas isso é cometido algum crime. Isso... Não. Esse é um dos requisitos que não podem. Sim. Que tem que ter o registro criminal, por assim dizer, claro. Falando numa linguagem mais Mas acessível. há outros que não podem ser, então. No caso, sim, a própria lei vai explicar o Presidente da República, situações. Sim. Pronto, mas são casos em concretos, o caso do Presidente da República, caso de pessoas que estejam ligados a cargos políticos e também a titulares ou ministros de crenças religiosas, esses estarão excluídos dos cidadãos dito que poderão ser nomeados. Podem ter os requisitos 25, mais de 25 anos, menos de 65 e saber ler, escrever e ler português, mas não podem entrar. Há situações também que um juiz social que às vezes pergunta se pode pedir escusa, sim, se realmente algo lhe disser em concreto, como os tais juízes de direito, criança ou que é possa estar familiar, ou que é sua amiga. Ou, exatamente. Nesses casos, em concreto, os tais impedimentos ou suspeições que podem fazer realmente pedir escusa. E há outros também tipos de impedimentos que serão aqueles que a lei estabelece de acordo com os juízes de direito, que vai também um pouco dessa situação que estás a falar, ou ter conhecimento da causa, ou ser amigo da causa, ou já ter até estado em algum contacto. Ou em algum processo. Ou em algum processo, exatamente. Na outra questão que estávamos a falar, dessa pedida de escusa, falta também o caso se a pessoa se encontrar num estado de doença ou com alguma anomalia, também poderá ter que pedir escusa por não estarem com condições e com as competências devidas para o exercício do cargo também. Mas agora explica-me, se eu quiser ser juiz social, o que é que eu faço? O que é que fazes? À partida tens que ter conhecimento de quando é que são essas candidaturas, não é? Como é que são abertas essas candidaturas. A lei vem dizer-nos que os juízes sociais são então cidadãos da sociedade civil e que compete aos municípios ter todo o procedimento. Às câmaras. Às câmaras municipais, elaborar todo o procedimento das candidaturas. Portanto, ao elaborar esse procedimento das candidaturas, a lei diz que deverá ser feito no mês de abril, salvo raras exceções que poderá acontecer, dado às vezes o desfazamento de funcionamento dos tribunais e o município, por exemplo, não ser feito essas candidaturas à abertura no mês de abril. Mas a lei especifica que será ser no mês de abril que vai preparar essas listas. A partir do que é que a lei nos vem dizer? Vem-nos dizer que os municípios poderão fazer o apelo à comunidade em geral, ou então, seguindo o elenco que a própria lei vem estabelecer, associações de pais, instituições de educação,
onde tenham causas de menores, onde tenham situações que contactem com menores. Portanto, publicita da melhor maneira, não é? A abertura das candidaturas. Se calhar podemos aqui fazer até um parênteses, além da lei, do que está estipulado tal qual na lei, mais o que a prática nos diz. Aquilo que se vão assistindo, por exemplo, há municípios que já estão a fazer, antes da abertura desse procedimento, uma maior e uma melhor divulgação do papel do juiz social, que é para o cidadão também não chegar ali e perceber-se e ter a sensibilidade de saber para o que se vai candidatar. Acho isso muito importante. Se há municípios que não o fazem, ainda que tenhamos esta legislação de 78, é muito importante que os municípios comecem a sensibilizar antes, ao prepararem todo o procedimento das candidaturas, porque estas listas depois estando prontas, portanto são recrutados, seguem para o tribunal? Antes de seguirem para o tribunal, são remetidos à Assembleia Municipal para terem a votação. Para ser votada essa lista, depois é que é remetida para o Conselho Superior de Magistratura e para o Ministério da Justiça, para assim depois serem promulgadas. Depois, a partir dessa lista, é fixada no tribunal, onde as pessoas poderão recorrer, esperando aquele tempo necessário para a devida promulgação em Diário da República. Aqui na comarca de Porto Oeste, isso já aconteceu, não é? A tomada de posse temos aqui em Paredes. Exatamente, tive o conhecimento, porque temos que também estar a par disto, não é? Estamos aqui num local das proximidades e uma informação das proximidades. Tivemos ontem então conhecimento, embora já poderia estar há mais tempo, mas confessamos aqui que foi ontem que teve conhecimento que os juízes sociais daqui do Tribunal Judicial da Comarca do Porto Oeste será efetuada a posse amanhã. Repara, sim, porque temos Tribunal de Família e Menores aqui em Paredes e temos também no Mar de Canaveses. No Mar de Canaveses, que aqui abarca outros municípios. Sim, sim. E de qualquer dos modos, o município que tem que elaborar todo o procedimento das candidaturas é o de Paredes, que é o do sítio onde se encontra o tribunal. Terá que ser esse a proceder ao recrutamento. Mar de Canaveses está mais atrasado. Mar de Canaveses está um pouco, mas também está, pelo que eu sei, pelo conhecimento que tive, também está por ser promulgado também no Diário da República os próximos juízes sociais, porque começaram a fazer em 2020. Acompanhei um pouco de perto esse processo de elaboração das listas e até foi quando também houve a passagem do Tribunal de Família de novo para o Mar de Canaveses. Aqui soube que agora seria então as tomadas de juízes sociais amanhã. Deixa-me só dizer uma coisa, que a própria legislação indica num mapa anexo o número de juízes sociais de acordo para cada comarca, sendo que esta aqui reporta-se a 15, diz 15 efetivos e 15 suplentes. E às vezes podemos perguntar, os juízes sociais são efetivos ou são suplentes, no sentido, e se não houver esse número, por exemplo, no Porto são 40 efetivos, 40 suplentes, no caso do Porto cumpriu um pouco o está estabelecido na lei, fazer a abertura do procedimento da elaboração das candidaturas no mês de abril, por exemplo, quando eu fiz a minha, para renovar a minha, dos biênios que tenho vindo a ser, o mês passado. E depois de abril, depois de recolher esses candidatos e formalizarem a lista, terá que ser promulgada em junho, portanto, depois de votação da Assembleia Municipal. Para terminar, não sei se sabes, mas já passou, já estamos a ultrapassar o tempo. Para terminar, queres destacar mais algum pormenor relativamente a este assunto, porque para a semana falaremos disso. Sim, quero destacar muito rapidamente, é que todo este processo, a legislação vem-nos dizer de 78, vem discriminado todas as disposições gerais, este Decreto-Lei 156/78. Sim, e refere tudo. E refere tudo neste sentido. Às vezes, o que eu quis estarmos aqui hoje a conversar neste aspecto é que, mas se a lei diz que são o procedimento das candidaturas elaborados pelos municípios, terá que ser feito no mês de abril e é feito noutro mês. Isso queria que ficasse frisado, que às vezes tem a ver com os desfazamentos agora não dos tribunais. Portanto, a duração. E a duração e o cargo de mandato, que era o que eu ia dizer, a natureza do cargo. A duração é por 2 anos, daí que 2 em 2 anos os municípios terão que fazer a renovação do biênio para que ou venham novos ou se mantenham a outros anteriores, saiam uns juízes sociais e entrem outros. A natureza do cargo é um serviço público obrigatório, portanto, e que tem remuneração de uma ajuda de custas. Isso sim,
Mas não é uma remuneração pouco significativa. É a digo, remuneração de passagem. de, É mesmo a vontade de querer colaborar com a justiça, Exato. não é? Daí que é o objetivo do cidadão, de levarmos um cidadão, é também sensibilizá-lo para isto do sentimento da administração da justiça e o tal princípio da legalidade. Aquilo que dissemos para terminar, aquilo que dissemos na primeira rúbrica é no fundo uma forma também então de participarmos na administração da justiça, não só através do voto que têm os nossos representantes, portanto, do governo, mas também participarmos de outra forma, de uma forma popular, então tutelado constitucionalmente. Portanto, por isso se diz que é um serviço público obrigatório. Daí que falta muito rápido. E se o juiz social falta? Se é obrigatório, pode ter as suas falhas, pode haver fazer tal e qual. Muitas vezes parece que diz, não acontece nada a um juiz social que falte. Não, a lei diz que a disciplina dos juízes sociais será aplicada a mesma que ao juiz de direito. Portanto, é irmos, provavelmente, ver tudo o que se passa, o que sucede a um juiz de direito e aplicarmos ao juiz de social. Mas há sempre os suplentes, no caso de faltar o juiz. Mas às vezes aconteceu já também, normalmente quando é feita a convocatória, normalmente pelo menos no caso em que eu recebo, normalmente quando é feita a convocatória, vem a convocatória dos juízes efetivos e vem logo também já juízes suplentes para estarem presentes, para às vezes a eventualidade de acontecer. E nós nas próximas edições da rubrica vamos tentar dizer em concreto como é que é feita esta participação do juiz social na administração da justiça. Isto agora era só saber que os municípios intervêm na sua... de menores. Obrigada, Paula. Na próxima edição, fica já aqui isto do juiz sem beca. Vamos tentar perceber em que causas em concreto intervêm os juízes sociais nos tribunais de família e menores. Obrigada por ter estado neste jornal.